Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leandro Barroso, especialista em personal training e metodologia da preparação física personalizada. Vou falar sobre lactato e VO2 máximo na hipertrofia. Lembre-se, o lactato ele tem uma falsa teoria que prejudica a hipertrofia. Não, na verdade o que acontece é que as pessoas erram a dosagem do lactato no exercício. Nós, que somos profissionais de educação física, somos responsáveis por compreender as variáveis e poder estimular essas variáveis ao nosso favor. Então, o lactato, ele é um substrato que pode contribuir sim para a hipertrofia, mas aí a gente precisa saber como estimular. O oxigênio também não é diferente. Se eu coloco o oxigênio muito em excesso, eu vou catabolizar? Sim. Vai atrapalhar a hipertrofia? Sim. Mas se eu doso em uma intensidade ideal, não vai atrapalhar, vai contribuir. Porque o oxigênio, a atividade aeróbia, tem mostrado em muitos estudos que aumenta e melhora a angiogênese. Então, o que é a angiogênese? A angiogênese é a ramificação de vasos sanguíneos. E o que seu músculo precisa para poder receber nutriente? Vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos vão irrigar o seu músculo e levar mais nutrientes. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer aeróbio na intensidade adequada. Tá, e o que acontece se eu fizer em uma intensidade muito abaixo muito acima do normal ou muito abaixo do normal? Talvez você não atinja o limiar ótimo da remoção do substrato do lactato, que é o que a gente vai ver aqui, e, ao mesmo tempo, um índice ótimo de oxigênio que venha contribuir para a metabolização e fornecimento de energia para o seu músculo esquelético, para que ele consiga se desenvolver de maneira eficiente, é necessário ter atividade aeróbica. Isso é bom não só para o músculo, mas também para o coração, tá bom? Então é muito importante o coração do atleta bodybuilder também ser dilatado, para comportar mais sangue ali dentro, visto que o trabalho de força já aumenta a parede do ventrículo esquerdo, deixando mais espessa. Então, é muito importante o bodybuilder ele ter essa dilatação no coração para melhorar sua capacidade cardiorrespiratória e fornecer com mais facilidade esse substrato de oxigênio eh, no seu, nas suas células musculares, tá bom? Então, lactato e VO2 máximo, sim, contribui para a hipertrofia, porém, nós temos que encontrar a dosagem ideal. Continuando. O sistema muscular é um sistema composto pelos diversos músculos do corpo humano. Os músculos são tecidos cujas células possuem a função de permitir a contração e produção de movimento, juntamente com o sistema nervoso. O VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consome por minuto, por quilograma de peso corporal, durante o exercício. É uma medida de capacidade aeróbia e do desempenho. Então, isso aqui é uma introdução, só para mostrar que nós temos uma massa muscular, que essa massa muscular tem oxigênio aqui dentro e que, durante o exercício, nós conseguimos aferir por meio de testes específicos, né? Teste de Cooper, por exemplo, é um que eu consigo aferir o VO2 máximo, tá bom? A intenção desse vídeo não é ensinar o teste de Cooper, é ensinar qual é o limiar ideal do lactato e o limiar ideal do VO2 máximo que você tem que utilizar para contribuir para o ganho de massa muscular e não interferir, tá? Continuando. Iremos ver sobre glicólise e o substrato lactato. Por que temos que ver sobre esse assunto? Porque é aqui onde a brincadeira começa. Aqui, ó, vou colocar aqui uma caneta, nós temos uma molécula que é piruvato, onde eu estou circulando nesse momento.
Quando eu aumento o oxigênio, ó, colocar aqui O2. Quando eu aumento o oxigênio, uma setinha para cima de aumentar. Quando eu aumento o oxigênio, eu tenho uma queda de produção do lactato, ó, menos, sinal de subtração. Uma queda do lactato e, proveniente a essa queda de produção do lactato, eu também, por meio do oxigênio e pelas fibras do tipo 1, eu vou absorver o lactato que já foi produzido. Então, imagine um indivíduo lá 20 minutos na esteira correndo. Nos primeiros 3 minutos, ele está produzindo lactato. E esse lactato que ele está produzindo é um lactato que, se ele continuar nessa atividade aeróbica, ele vai aumentar a sua taxa de oxigênio. Na medida que ele continua correndo e a taxa de oxigênio vai aumentando, ele começa a reduzir a produção do lactato. E essa produção do lactato começa a decair. À medida que decai a produção do lactato, o que já foi produzido começa a ser absorvido pelas fibras do tipo 1, visto que as fibras do tipo 1 são fibras que são muito irrigadas pelos vasos sanguíneos e que são fibras de capacidade aeróbia. Então, fibra do tipo 1 absorve com muita facilidade o lactato. E esse substrato ele é absorvido. Lembrando que o lactato ele não é o causador da fadiga, ao contrário do que muitos pensam. Ele é apenas um marcador. Ele funciona como se fosse um termômetro. Quanto mais ocorre a acidificação sanguínea, né? O que é essa acidificação sanguínea, Leandro? A acidificação sanguínea ocorre no momento que os íons de hidrogênio começam a se acumular lá na cadeia transportadora de elétrons, que ocorre lá dentro da mitocôndria. Então, começa a aumentar esses íons de hidrogênio de uma maneira muito significativa e por meio do treinamento anaeróbio, certo? E aí, essa quantidade de produção de íon de hidrogênio faz com que o teu corpo entre em uma fadiga. E aí o corpo começa a metabolizar, transformar esses íons de hidrogênio em água para diminuir a acidificação que ocorreu nessa cadeia transportadora de elétrons. Então, o lactato, ele é como se tivesse acontecendo assim. Na medida que aumenta a acidificação, é a mesma medida que o lactato ele vai desenvolvendo, ele vai aumentando a sua produção. E essa produção vai aumentando cada vez mais na medida que vai aumentando essa acidificação. Então, lembre-se, o lactato ele é apenas um marcador, um limiar de marcador. Ele não é um causador da fadiga. Até porque você ficaria com preguiça de melhorar a sua cognição. E o exercício ele melhora a cognição. Talvez você já ouviu falar que o exercício ele melhora a cognição e a capacidade de você pensar e tomar decisões. Por que o exercício melhora? Porque o lactato ele vai por meio de uma via metabólica e essa via metabólica estimula a neurogênese. E essa neurogênese também ocorre uma neuroplasticidade, o cérebro se modifica, ramifica neurônios, novos brotos neuronais ocorrem, novos dendritos surgem. Então, tem toda uma fisiologia aí, né, envolvida aí nessa parte da neurociência que ocorre, e aí você consegue ter uma nova percepção de mundo. Porém, retornando para o que a gente estava falando, o lactato, certo? Ele tem um aumento significativo quando ocorre uma queda de oxigênio. Então, aqui, gente, ó, nós temos uma queda de oxigênio. E essa queda de oxigênio se dá por atividades anaeróbicas, que é quando você pega o treinamento muito pesado. Você treina lá o treinamento de força, que é um treinamento muito pesado, e esse treinamento de força faz com que você tenha uma queda de oxigênio, certo?
Lembre-se, quanto mais poço eu faço, mais acidificação ocorre lá na cadeia transportadora de elétrons. E quanto mais ocorre essa acidificação, maior aumenta o nível de lactato, certo? Esse lactato aumentado demais é ruim para o corpo? Sabe por quê? Porque o lactato ele tem essa via da neurogênese, como eu expliquei, mas ele também pode se tornar glicose. Lá no ciclo de Cori, ele depois, uma vez que ele se torna lactato, ele pode se converter em glicose e essa glicose ele pode voltar a ser piruvato, ou seja, o piruvato é uma molécula de alto potencial de energia. Então, lembre-se, vou retornar aqui para a nossa fisiologiazinha básica. Você comeu, gerou glicose na corrente sanguínea. O sangue levou a glicose até o músculo. Chegou no músculo, sofreu várias reações químicas e virou uma molécula de alto potencial de energia, que é o piruvato. E aí tu tá lá paradinho. Só que tu decidiu fazer muita força, treinamento de muita força. O que aconteceu? Teve pouca produção de oxigênio, pouco estímulo de oxigênio, ou nenhum estímulo de oxigênio. E isso acarretou em uma grande produção do lactato, que é o treinamento de força da musculação. Quando ocorre por volta de 75% a 85%, eu vou botar aqui, 75%. Ou 85%. Que você faz o treinamento dentro desse limiar aqui, você está fazendo o quê? Você está aumentando a produção de lactato por meio do piruvato, certo? E aí, esse tipo de treinamento aqui aumenta o estímulo da produção do lactato. Tem muito lactato, esse lactato ele pode ir pela ureia para ser excretado, pode ir para o cérebro, como eu já falei, ele pode virar glicose de novo e voltar a ser piruvato e depois do piruvato voltar a ser lactato. Ele pode se tornar glicogênio, certo? Então, ele tem várias vias aí que ele pode se destinar. Então, o lactato ele não interfere, gente. Por quê? Quando você treina intenso, a gente sabe que o bodybuilder ele tem que treinar intenso. Então, quando você treina intenso, você tem uma alta produção, certo? Essa alta produção aqui, de lactato. Lembre-se sempre disso, tá bom? Então, 75% a 85%, a gente vai ver mais na frente, que ocorre essa produção de lactato. Leandro, em qual limiar eu tenho um aumento de oxigênio? Se eu treinar 40% do meu RM, até 40%, na musculação, eu aumento minha taxa de oxigênio. Então, mesmo fazendo musculação até 40%, eu aumento minha taxa de oxigênio. Eu vou apagar aqui para fazer... Opa, peraí. Escrever aqui de novo. Vou colocar aqui, 30%. Entre 30% a 40%. Você consegue ter nesse limiar, certo? Mesmo treinando musculação, se você fizer o teste de um RM, para você saber, lembre-se disso, pessoal, para você saber qual é o percentual que você vai trabalhar com a pessoa, você precisa, primeiramente de tudo, certo? Avaliar ela. Então, avalie a capacidade máxima de força do seu aluno, para que você saiba quanto que é 30%. Se você não descobriu o que é 100% do aluno, como que você vai saber o que é 30%? Como que você vai saber o que é 40%? Então, avalie antes de aplicar o exercício. É por meio da avaliação que você consegue ter a prescrição. E aqui a gente está vendo muito bem assunto relacionado a isso, certo? Então, aqui, visto entre 30% a 40%, eu aumento minha taxa de oxigênio. Se eu estiver fazendo um aeróbio, né, aí eu tenho que levar em consideração um outro tipo de limiar, tá bom? Que pela frequência cardíaca eu posso ir até 60%. Ok.
Entendi aqui a parte da bioquímica, agora eu vou passar o template. Caminhar ou correr, em termos de intensidade do exercício na recuperação. O que eu tenho que levar em consideração aqui? Que para indivíduos destreinados, o limiar é 30 a 45% do VO2 máximo. Pronto, já entreguei qual é o limiar de um destreinado. Uma pessoa que não treina, não faz nada, ela tem que utilizar entre 30 a 45% do VO2 máximo para poder ter ganhos de hipertrofia sem interromper ou sem interferir o seu ganho de massa muscular, certo? No caso de indivíduos treinados, eles têm que fazer entre 50% a 65% do VO2 máximo na esteira. Somente assim, eles conseguem ter resultados positivos sem atrapalhar o seu ganho de massa muscular. Tá, Leandro, como que eu sei o que é 30%, 40% do VO2 máximo? Como que eu sei o que é 50% ou 65% do VO2 máximo? Aqui nesse vídeo você não vai saber sobre isso, porque eu não estou mostrando aqui a fórmula de Cooper. Então, nós temos aí, por exemplo, o teste de Cooper, que afere o VO2 máximo, e aí, sabendo o VO2 máximo, como o próprio nome diz, máximo, então é 100%, sabendo esse 100%, você vai saber o que é 50% ou 65%. Aí você divide o VO2 máximo por 3,5 e aí você tem os METs, que é a unidade metabólica. E por meio dos METs, você consegue saber gasto calórico, você consegue saber qual é a intensidade do exercício que você vai trabalhar, entre outros fatores. Lembre-se, esse canal é um canal novo, então eu ainda estou adaptando conhecimento nesse canal. Então, esse canal ainda não tem tanta informação ainda, em termos de vídeos, em produção acadêmica, mas a intenção é que futuramente eu solte aqui como que se faz testes de um RM, como que se faz testes aeróbios, para que você saiba como prescrever e compreender o que é 30 a 40% do VO2 máximo, ou 50 a 65%. Lembrando que essa quantidade aqui de percentual que eu coloquei serve para caminhar ou correr. Tanto faz ser destreinado ou ser um bodybuilder. Se você fizer dentro dessas intensidades aqui, você vai ter resultado de massa muscular sem catabolizar. Muito pelo contrário, vai anabolizar, ou seja, vai ganhar massa muscular. O aeróbio aqui nessas capacidades vai contribuir para o ganho de massa muscular, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um percentual do VO2 máximo aqui, ó, nessa linha aqui de baixo. Aqui é o percentual do VO2 máximo, certo? Aqui, ó, observe que eu tenho a velocidade de remoção do ácido lático do sangue. Então, aqui mostra que o ácido lático aumenta, mas ao mesmo tempo ele começa a ser removido, ele começa a cair, certo? E à medida que ele começa a cair, é a partir de 65%. Olha só, 65% eu tenho uma remoção do ácido lático suficiente. Então, se o ácido lático ele é um marcador, como eu falei anteriormente, e ele diminui com 65% aqui, ó, nesse limiar aqui do gráfico, então, se ele é um marcador, significa que os metabólitos de acidificação sanguínea também ocorreram reações metabólicas positivas, visto que o lactato teve sua diminuição. Continua. Aqui é a dosificação da atividade aeróbia, anaeróbia lática e alática. Olhem para cá, ó, hipertrofia, bem aqui. Bem aqui, ó, hipertrofia. Vou fazer aqui esse quadrado aqui. Esse retângulo, na verdade, ou quase retângulo. Eu tenho aqui a hipertrofia. Na hipertrofia eu tenho o quê? 70 a 85%. Leandro, como que eu sei 70 a 85%? Nesse canal não vou mostrar porque não é a intenção desse vídeo. Mas 70 a 85% você faz o teste de 1RM. Por meio do teste de 1RM,
você vai saber quanto que é 70 a 85% do seu praticante. E aí, sabendo 70 a 85%, você aplica o valor da carga ideal dentro dessa quantidade. E aí, o que que significa? Significa que você vai ter uma predominância do lático, do ácido lático aqui, ó. Anaeróbia, alática e lática. Aqui tem essas duas, gente, mas lembre-se, tá? Aqui a anaeróbia alática, ela não está em predominância. Aqui vai estar em predominância é a lática. Tanto é que aqui, ó, quando aumenta a intensidade de 85% a 100%, a lática ela não se encontra mais aqui. O que vai encontrar é a alática. Então, por que significa anaeróbia lática? Porque tem produção de lactato. A lática é porque utiliza creatinofosfato, não utiliza o ácido lático como correspondente nessa via metabólica. Então, a gente sabe que 70 a 85% de 1 RM em teste de força, eu tenho produção lática, ou seja, produção de lactato, tá? E é essa produção de lactato que eu sei que, por ter produzido lactato nesse tipo de intensidade, eu tive pouco estímulo de oxigênio, como eu mostrei no início desse vídeo, lá na molécula do piruvato. Então, se eu sei que teve pouco estímulo de oxigênio na molécula do piruvato, eu sei que teve uma alta produção de lactato. Porém, se o treinamento de força fosse entre 30% a 60%, eu tenho o quê? Capacidade aeróbia. Ou seja, aumentei demais o fluxo de molécula de oxigênio lá no piruvato, diminuindo a produção do lactato. Você está vendo essa palavra lática aqui? Não, né? Por quê? Por que você não está vendo? Porque a intensidade é diferente. A intensidade é mais leve do que essa intensidade. Então, para você saber qual é o percentual de intensidade que você aplica de acordo com a força muscular, ou de acordo com o RM, você precisa testar e avaliar o aluno, porque é aí onde você avalia o aluno que você sabe, entende em nível bioquímico o que está acontecendo com ele, você entende em níveis de força o que está acontecendo, você sabe que ali está tendo produção do ácido lático nessa intensidade, porque está tendo pouca interação de oxigênio na molécula do piruvato. Assim como eu sei que se eu aplicasse para um idoso treinamento de resistência muscular entre 30% a 60%, eu sei também que eu estou tendo uma alta capacidade aeróbia, porque eu estou aumentando a interação da molécula de oxigênio no piruvato, e eu sei que o substrato do lactato está sendo absorvido pelas fibras musculares, devido que as fibras do tipo 1 têm essa capacidade de remover o lactato da corrente sanguínea. Então, continuando, tá? Eu espero que você esteja gostando, porque aqui eu estou falando sobre capacidades, intensidades que você deve saber estimular, tá? Então, aqui, para ter, lembre-se, a interação da produção do lactato em níveis de hipertrofia, em níveis ideais, para fazer o ciclo de Cori, de glicose, ou de glicose, piruvato, lactato, glicose, piruvato e lactato, você precisa, certo? Estar dentro da intensidade ideal, para que você faça com que esse lactato forneça um substrato de segunda linha de transformação de transformação de energia constante ao seu favor, gerando energia, mesmo sendo substrato de segunda linha, você precisa estar com o seu corpo em uma intensidade adequada. Continuando. Falando de aeróbia, atividade aeróbia, aqui eu tenho frequência cardíaca máxima e tenho um VO2 máximo. Não é de 1 para 1, certo? Então, olha só, 30% da frequência cardíaca máxima, certo? Aqui só vai mostrar 51%, certo? Então, vamos aqui na base dos 51%.
Porque aqui, ó, o 30% do VO2 máximo, desculpa, gente, 30% do VO2 máximo, ele refere-se a 52% da frequência cardíaca máxima. Então, eu mostrei o quê? Lá atrás, minutos atrás, que uma pessoa destreinada é entre 30% a 45% do VO2 máximo. Para eu saber que esse indivíduo está entre 30% a 45% do VO2 máximo, eu tenho que fazer com que minha frequência cardíaca, batimento do meu coração, atinja pelo menos entre 52% da frequência cardíaca máxima, certo? Até aproximadamente 60% da frequência cardíaca máxima. Então, se eu fizer com que o meu coração bata dentro desse limiar, que é o que eu consigo controlar por monitor cardíaco, percentual de frequência cardíaca. Então, se eu conseguir calcular esse percentual, eu vou conseguir calcular também o VO2 máximo, saber que eu estou ou não dentro desse limiar. Então, lembre-se, certo? 220 menos a idade, frequência cardíaca máxima. Aí, pela frequência cardíaca máxima, eu calculo quanto que é 51 ou 52% da minha frequência cardíaca máxima. Aí você vai ter o valor que é um valor variável, de pessoa para pessoa. Aí esse valor variável, você vai saber que se você manter dentro dessa intensidade da frequência cardíaca, você vai estar fazendo dentro da intensidade do VO2 máximo. Olha só que interessante, tá? Da mesma maneira, você aplica para uma pessoa treinada. Então, uma pessoa treinada é 60%, né? Como a gente viu. Pode chegar até 65% do VO2 máximo. Então, 65% do VO2 máximo está aqui, ó, entre 76% da frequência cardíaca máxima e 77% da frequência cardíaca máxima. Então, você está entendendo que se eu submeter uma pessoa, um bodybuilder, eu tenho que fazer o cálculo 220 menos a idade e monitorar pelo monitor cardíaco 76% do valor dessa frequência cardíaca máxima. Só assim eu vou ter a certeza que ele está dentro do VO2 máximo adequado, tá bom? Então lembre-se, para controlar níveis de intensidade, nós, profissionais de educação física, conseguimos controlar isso muito bem desde que a gente estude para isso. Que a recuperação ativa mais eficiente e precisa é quando ela é específica. Então, se você pega uma pessoa que treina natação, certo? E vai melhorar o seu VO2 máximo na esteira, ela vai melhorar. Mas quer aumentar essa eficiência, tem que ser na própria piscina, onde essa pessoa treina, certo? Então, a recuperação ativa ela é mais eficiente quando ela é específica. Então, para que ocorra a remoção do lactato de maneira mais eficiente, eu tenho que direcionar o treinamento específico daquela modalidade. Então, se é força, então eu estimulo por meio da força, por meio da esteira também ali, que é um recurso onde você trabalha ali dentro da academia, certo? Se é natação, então você utiliza a natação. Se é luta, você utiliza voltado para a luta. Lembre-se, não significa que uma pessoa que treina natação, que vai melhorar o seu VO2 máximo na esteira ao ponto de remover os metabólitos, tais como lactato, ou diminuir o índice de lactato na corrente sanguínea, isso não significa que essa pessoa não vai conseguir ter resultado. Ela vai ter resultados e resultados muito bons e significativos. Agora, falando em termos de aumentar a eficiência, ela precisa fazer isso dentro da característica específica esportiva dela. Quanto maior o nível de aptidão dessa pessoa também, maior o nível de intensidade do exercício, de recuperação, para uma boa remoção do lactato. Então, por exemplo, se eu treino com 10 quilos, lá na frente eu vou estar adaptado. Se eu tiver adaptado esses 10 quilos, se eu fazia 10 repetições e
passei a fazer em um determinado exercício 25 repetições com 10 quilos, significa que o meu limiar de intensidade, que antes era 1, agora é totalmente outro, totalmente diferente, porque antes era pesado e agora é leve. Então, lembre-se, se muda o percentual da força, muda também o percentual da prescrição. Então, eu tenho que estar sempre refazendo testes para estar encaixando, seja avaliando até por meio de teste de um RN, a capacidade funcional da força, avaliando a capacidade cardiorrespiratória, do VO2 máximo, para que eu consiga sempre estar prescrevendo dentro de limiares adequados. Dependendo de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo, você pode avaliar de mês em mês ou de 2 em 2 meses, depende do objetivo de cada um e como que você vai interagir com o seu aluno em relação a isso. Então, aqui eu tenho taxas de conversão do lactato. Você percebe que o ácido lático mais a glicose, ele tem por volta aí de 3%, certo? Então, o lactato, para você entender, ele funciona como combustível na via aeróbia. Ele é responsável pela maior parte da remoção do lactato. Então, assim, a via aeróbia, ela é muito responsável por isso. Por quê? Porque ela, na via aeróbia, ela acontece primordialmente nas fibras do tipo 1, certo? Que são fibras oxidativas. Olha só aqui, ó. Vários órgãos metabolizam o lactato, sendo o principal músculo esquelético. Este, por sua vez, é responsável pela maior parte do substrato removido. As fibras do tipo 1 absorvem com muita facilidade esse substrato, e esta é a razão pela qual o substrato é removido com facilidade. Então, lembre-se, removeu o lactato da corrente sanguínea, significa que outros metabólitos também sofreram reações em conversão de água para diminuir essa acidificação. Então, é muito importante a gente compreender isso, tá bom? Aqui, ó, nós temos que o ácido lático ele pode contribuir na formação de proteína. Opa, proteína. Então, ele contribui para a ganho de massa muscular. O ácido lático também pode contribuir no glicogênio. O glicogênio é muito importante porque melhora os índices de força. Tanto é que tem um protocolo que você utiliza na periodização do treinamento, que é o método da prioridade, onde você sempre, ao iniciar o treinamento, você começa com um músculo diferente, com a intenção de utilizar o glicogênio como um potencializador de aumento de força naquele exercício. E nós temos aqui o que ocorre no metabolismo do lactato. O lactato ele pode ser oxidado para gerar carbono e água, né? Então aqui ele pode ser convertido. Então esse aqui é o nível de percentual do lactato. Observa que o lactato, a sua maior conversão é aqui. Aqui também ocorre, aqui também ocorre, aqui também, só que em menores quantidades. A quantidade de lactato que é eliminada na urina é insignificante ao ponto de não aparecer no gráfico. Aqui, gente, eu quero trazer um ponto de vista bem legal para vocês, que o, o lactato, ele após o exercício, ele é muito predominante na sua oxidação e conversão em gás carbônico e água, como eu já citei anteriormente, certo? Então, o lactato, ele tem essa interação de converter, certo, em carbono e água. Então, lembre-se disso, certo? Essa é a maior taxa de conversão. Agora, olha só que interessante. Antigamente acreditava-se que o oxigênio consumido no componente lento da recuperação relacionava quantitativamente com a remoção do lactato, que é a recuperação imediata pós-exercício.
Porém, a quantidade exata de oxigênio necessário para oxidar determina a quantidade de lactato, que varia consideravelmente. Então, antigamente, só o fato de fazer o exercício lento acreditava que o lactato era removido, onde na verdade não é bem assim, certo? E aqui a gente percebe que o lactato ele pode variar consideravelmente. E o que vai fazer essa variação do lactato é a quantidade de oxigênio ideal. Então, a quantidade exata de oxigênio, ou seja, ideal, é que vai determinar a quantidade de lactato na sua corrente sanguínea. Isso conclui que é impossível responsabilizar toda a remoção do lactato pelo aumento da taxa de oxigênio, visto que, como a gente já viu, existem outras vias de remoção. Isso seria a hipertrofia científica. É a aula que eu quero deixar para vocês para explicar, só recapitulando aqui nesse último vídeo. Aqui nesse vídeo, a gente estudou a intensidade ideal para uma pessoa destreinada e a intensidade ideal para uma pessoa treinada. Eu mostrei tabelas que mostram esses percentuais de como você pode controlar esses níveis de percentuais na intensidade ideal, tanto na tabela de força quanto na tabela aeróbia. E também eu mostrei aqui nesse vídeo que o que ocorre com o lactato na presença do oxigênio. Lembre-se, o oxigênio, certo? Ele é uma espécie de sensor, entre aspas, que ele sinaliza o piruvato se vai gerar lactato ou não. Isso vai depender da intensidade do exercício. Então, a intensidade do exercício é o botão, entre aspas, certo? Só uma maneira didática de compreensão. É um botão que ativa, certo? A produção de oxigênio ou não. E essa produção de oxigênio ou não vai ativar o piruvato. E o piruvato vai produzir muito lactato ou pouco lactato, dependendo se for para a via aeróbica, tá? Muito se for para a via anaeróbia lática e pouco se for para a via aeróbica. Então, aqui é um curso de hipertrofia científica. Quero falar para vocês que logo eu vou estar deixando links debaixo desses vídeos. Quem quiser contratar, basta ficar consultando constantemente para ver se eu já soltei o link do curso referido, certo? Então, cada vídeo desse que eu faço vai ser uma palhinha de um curso que eu pretendo ministrar no futuro, tá? Então, vai ter assunto pra caramba aí. Então, quero deixar claro, tá, que é um conhecimento muito diferente esse, porque é uma maneira de você perceber como que você vai prescrever exercício em maneiras adequadas, sem prejudicar o seu nível de hipertrofia, sem interferir a sua produção de nível cardiorrespiratório, níveis de oxigênio adequados. E eu vejo que tem muita gente que tem medo de fazer o aeróbio porque vai catabolizar. Então lembre-se, tá? Você não vai catabolizar se você fizer dentro dos níveis adequados. E esse é o vídeo de hoje. Desde já quero agradecer. Um abração para todos vocês. Se inscreve no canal, curte, assina clica no sininho das notificações, certo? E aí você vai receber conteúdos cada vez maiores que eu pretendo estar trazendo e esclarecendo a educação física clínica para vocês. Um abraço para todos vocês e um beijão.